Olá, bom dia! Como vai nesse domingão, hein? Espero que esteja tudo bem. Te convido para o nosso Balanço no Campo especial deste 8 de junho de 2025. Fique comigo, porque o programa do Agro da Rede Mais está apenas começando. E nós começamos o nosso Balanço no Campo falando da importância do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAENG-Senar, o ATIG. Até o fim do ano de 2025, mais de 1.000 produtores devem ser atendidos para receber orientações que mudam a realidade das propriedades. Então fique atento e não perca oportunidades. Os produtores rurais vão receber esse apoio por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAENG-Senar. Ao longo do ano, 1.040 produtores serão atendidos. Mais de 250 pessoas já iniciaram os atendimentos e a meta é de que mais 780 produtores sejam incluídos no projeto. As vagas estão distribuídas em 5 cadeias produtivas, são elas: cafeicultura, bovinocultura de leite e de corte, fruticultura de morangos, pêssegos e ameixas. O objetivo é que o trabalhador tenha um acompanhamento presencial e personalizado nas propriedades. É um programa que leva para o produtor rural orientações e diretrizes para que a gente possa melhorar a produção, a redução do custo, para que a gente possa trabalhar com a racionalização do uso de insumos, melhorar a qualidade do produto produzido. Então, com visitas mensais com duração de 4 horas, desenvolvemos diversas atividades que possam trazer mais resultado para o produtor rural. O gerente regional do Sistema FAENG-Senar de Varginha, Caio Oliveira, explica os benefícios que o produtor pode ter ao se associar. O benefício do produtor rural receber o ATG é que ele consegue ordenar melhor, organizar, planejar melhor a sua atividade e, com isso, poder identificar os gargalos que precisam ser corrigidos para que possa ter um bom desempenho, uma boa performance nessa atividade. Com o apoio dos técnicos especializados, os produtores vão receber diagnósticos produtivos, orientações, capacitações e auxílio na gestão da propriedade com foco em aumento da produtividade, melhoria de renda e sustentabilidade. Os atendimentos já estão sendo feitos em Ouro Fino, Cambuquira, Nepomuceno, Pouso Alegre, Ilicínia, Campo Belo, Itaguara, Passatempo e Campanha. A partir de junho, mais cidades serão contempladas nas outras cadeias produtivas. Esse ano, agora no segundo semestre, vamos abrir 26 grupos de assistência técnica e gerencial em diversas cadeias produtivas. E você que estiver interessado em receber esse programa na sua propriedade, procure os sindicatos de produtores rurais da sua cidade, informe-se sobre a cadeia produtiva que será trabalhada e a data de início do grupo no seu município. Atenção, cooperados do Sicoob Credivar. Conforme aprovado na última Assembleia Geral Ordinária, foi realizada a distribuição de sobras referentes aos resultados obtidos pela cooperativa em 2024. No total, foram divididos entre todos os cooperados ativos mais de 27 milhões de reais que foram depositados na conta capital. A participação econômica dos membros é um dos princípios do cooperativismo. Por isso, os valores são distribuídos de acordo com a movimentação em conta de cada cooperado. Esse valor representa a devolução de parte dos juros pagos sobre todas as operações feitas ao longo do ano. Para mais informações, procure seu gerente ou consulte o app Sicoob no menu Conta Capital, Rateio de Sobras. No Sicoob Credivar, todos que fazem parte têm voz ativa, votam e participam dos resultados. É assim que promovemos mais conquistas e prosperidade para todos. Sicoob Credivar, sua força para cooperar. Pesquisadores da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, estão avançando em alternativas para diminuir as emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. Isso envolve a manipulação da dieta dos bovinos e condução de sistemas integrados de produção. Mais detalhes na reportagem. O metano é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global.
Segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, só no ano de 2023 o setor agropecuário registrou o quarto recorde consecutivo de emissões, tendo uma alta de 2,2%. Buscando uma forma de contribuir para uma atividade mais sustentável, o governo de Minas, por meio da EPAMIG, busca alternativas para reduzir a emissão do gás na bovinocultura e promover o sequestro de carbono. O metano, apesar que todo mundo fala que ele é um vilão, é um processo natural que precisa acontecer para o animal eliminar esse gás, né, que é o CH4. Só que existem maneiras de você reduzir essa emissão de metano através de dietas manipuladas, através do uso de leguminosas, de pastagens bem manejadas, porque essa pastagem bem manejada ela tem uma qualidade melhor, aumenta a digestibilidade e com isso diminui o tempo desse alimento no rumo e isso aumenta a eficiência do animal em produzir leite ou produzir carne. Nós estamos para implantar um experimento utilizando o consórcio entre as gramíneas convencionais utilizadas em pastagem, que é a braquiária, em consórcio com amendoim forrageiro e na formação de bancos de proteína com a cratilha argenta. O amendoim forrageiro é uma leguminosa herbácea de crescimento prostado, tem uma boa compatibilidade com as principais plantas forrageiras utilizadas, braquiárias, pânicos e sínodes. E a cratilha argenta é uma leguminosa arbustiva, ela tem um crescimento mais ereto, então ela é utilizada em sistemas de faixa na pastagem, onde o animal vai pastejar ela controladamente. Para ajudar na quantificação dos resultados, os pesquisadores usam a técnica SF6, que consiste em acoplar ao pescoço do animal uma canga de PVC para monitorar a captação de metano emitido pela fermentação ruminal. A técnica do F6 é uma técnica simples, o animal ele fica com um cabreço e nesse cabreço fica aderido uma canga, e essa canga tem uma válvula que consegue captar o metano emitido da fermentação ruminal, quando o animal está em erupção. E assim, no período de 24 horas, a gente troca esse aparelho, a canga vai para o laboratório e lá a gente consegue fazer a leitura da produção de metano durante o período de avaliação. A pesquisa acontece no campo experimental Getúlio Vargas, da EPAMIG de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Lá, os pesquisadores trabalham com sistemas integrados de produção e além de outras alternativas que possam ajudar na redução da emissão do carbono nos sistemas produtivos. Essa redução ela se dá por duas formas. A primeira forma é favorecendo o acúmulo, o sequestro de carbono, por meio das taxas fotossintéticas. E a outra forma é reduzindo a emissão desse carbono, por exemplo, com o uso de fertilizantes ou uso de operações mecanizadas, etc. Os estudos começaram em 2018. Cerca de 6 projetos foram aprovados até o momento. Esse sistema de produção favorece o acúmulo de biomassa vegetal. Com um modelo que combina milho, forrageiras e espécies florestais, é possível converter uma área de emissão líquida em uma área de sequestro de carbono. E nós já observamos que os sistemas integrados de produção são mais eficientes na produção de biomassa. Isso é um fato um pouco óbvio, porque nos sistemas integrados você utiliza o solo o ano inteiro. Outro ponto que nós temos observado, o sequestro de carbono no solo. É o carbono que foi sequestrado na biomassa, foi depositado via material orgânico e esse material orgânico foi então decomposto, mineralizado e umificado, aumentando os teores de carbono no solo, que estão diretamente relacionados aos estoques de carbono. Esse carbono no solo é um carbono estável. Se nós usarmos das boas práticas agronômicas, preconizarmos o plantio, a semeadura direta, o não revolvimento do solo, a abolição das práticas de queimada, se não houver revolvimento de solo e nem houver queimadas, o nosso carbono, o nosso solo é um sumidouro constante de carbono. Para aperfeiçoar as aplicações dos estudos, a EPAMIG firmou parceria com uma empresa privada mineira de produção de leite. A empresa se destaca por adotar tecnologias modernas com foco na sustentabilidade e proteção animal. Nós temos a técnica de integração lavoura, pecuária, floresta, onde nós temos dentro da mesma área o cultivo de eucalipto,
que ao longo do ciclo de crescimento do eucalipto ele está fazendo fotossíntese, está gerando biomassa, está fixando carbono no solo. Temos as pastagens, onde nós temos a criação do gado de corte, gado Nelore, e ao final do ciclo do eucalipto, no momento do corte do eucalipto, na renovação dessa pastagem, nós produzimos a agricultura intensiva, a produção de milho, de soja e a cultura que tiver no nosso planejamento de produção agrícola. É a técnica mais sustentável, que permite o acúmulo do maior volume de gás carbônico no ambiente de produção agrícola. O diretor ainda fala sobre a importância da pesquisa em desmistificar essa imagem da agropecuária como a vilã das mudanças climáticas. Nosso objetivo com o trabalho da EPAMIG é desmistificar isso através de pesquisas de modulação da alimentação dos animais, visando a alteração dos micro-organismos habitantes do rumen, para que os animais possam receber tanto uma nutrição equilibrada quanto redução da liberação do metano. E aí sim, dá mais um passo na caminhada no sentido da sustentabilidade, da redução do gás metano e do aumento, de tornar o nosso balanço de emissão de gases do efeito estufa mais negativo, ou seja, uma atividade que fixa carbono ao invés de liberar. Esse projeto será difundido entre os produtores rurais com o apoio de instituições parceiras. A pesquisa, que contribui com os compromissos do governo de Minas junto ao Plano Estadual de Ação Climática, a APAC, prevê uma redução de até 36% nas emissões de metano até 2030. A gente vai testar vários produtos, os que estão disponíveis no mercado e outras alternativas que possam reduzir essa fermentação entérica. Então, a partir desses resultados que a gente obtiver, a gente vai fazer dias de campo, vai fazer divulgações nas mídias, com produtores, com o Senar, com a Emater, com as outras instituições parceiras, para que o produtor tenha conhecimento dessas tecnologias que estarão disponíveis para ajudar o gado a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o metano. E agora eu tenho mais um recado aqui no Balanço no Campo. Pintor, chegou a sua vez de ganhar mais. Na Oficina das Tintas, cada compra rende pontos no programa de fidelidade exclusivo para você. Acumule e troque por ferramentas, vale-compras, brindes profissionais e muito mais. É fácil, rápido e valoriza quem vive da pintura. Passe na loja, cadastre-se e comece a acumular hoje mesmo. Não perca tempo, hein? Oficina das Tintas. A vida é da cor que a gente pinta. Dando sequência ao nosso programa, tem uma notícia para o consumidor ficar atento. Os cafés solúveis do Brasil vão passar a contar com selos de qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, a ABIX. A intenção é incentivar o consumo do café solúvel no nosso país. Os selos serão divididos em 3 categorias. Os selos de qualidade de café solúvel da ABIX contêm 3 categorias distintas: os clássicos, os premiums e os de excelência. Os cafés de excelência normalmente apresentam atributos de doçura e acidez mais intensos, menos amargor. Geralmente cafés consumidos com água, como se fosse um café torrado e moído. Já os cafés premiums são cafés solúveis de alta qualidade, porém eles podem ter notas mais amadeiradas e achocolatadas, uma acidez e uma doçura equilibrados. Esses cafés podem ser consumidos com água, com leite, enfim, podem ser muito versáteis, principalmente na aplicação em vários produtos como sorvetes, balas, doces, brownies, etc. E os cafés clássicos são aqueles cafés que normalmente as pessoas consomem com leite e que têm uma potência no paladar mais intensa. Eles podem ter um pouco mais de amargor, baixa acidez e doçura, mas cafés que combinados com leite ficam uma delícia e que também podem ser utilizados em várias receitas diferentes. Então essas 3 categorias, os clássicos, os premiums e os de excelência, traduzem os principais atributos encontrados nas bebidas de café solúvel. Podem ser utilizados de maneiras muito diversas e com várias aplicações. É importante que as empresas ou as pessoas comecem a conhecer as diferenças sensoriais entre eles e possam degustá-los da maneira que mais gostam.
E ainda falando de café, só que agora do produto in natura, a apanha já está em andamento em muitas propriedades e isso movimenta todo o ciclo da cultura. As cooperativas, por exemplo, já estão recebendo café e atentas na qualidade dos grãos. Eu conversei com o presidente do Conselho Administrativo da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães. Ele falou sobre o tema. Acompanhe. A nossa preocupação é estar instrumentalizando o nosso produtor para que aproveite esse momento. Ele não vai ser eterno, né? E a gente está na expectativa de receber os cafés. A gente sabe que essa safra vai ser um pouco menor do que a do ano passado, mas os nossos compromissos com o exterior vão ser todos cumpridos e o nosso cafeicultor precisa sim, digo mais uma vez, de aproveitar essa fase. Essa conta todo mundo fala, não vai ter café, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis. Mas com essa última estimativa da Conab, que aponta que pode ser o melhor ano de bienalidade, traz uma certa tranquilidade ou os números só depois de fechados mesmo que vocês analisam de uma maneira mais concreta? Exatamente, a gente tem que esperar. Eu como produtor, eu já estou tendo uma visão de como será o rendimento da safra. Me parece que nós teremos um rendimento um pouco menor depois da colheita, né? Mas assim, tem regiões que podem compensar um pouco, mas a gente sabe que ainda não vamos recuperar todos os estoques necessários, nós vamos passar um ano de escassez, mas com os compromissos cumpridos. O que é importante nesse momento, o produtor se garantir, aproveitar esse preço até para o mercado futuro, garantir alguma coisa já para o ano que vem. A gente entende que depois de passar do risco de geada, esse mercado pode sim arrefecer um pouco de preço. Você citou que é produtor, mas como presidente também da cooperativa, o pessoal tem reclamado muito de grão xoxo por conta do déficit hídrico. Vocês têm percebido isso também, não só na sua propriedade, mas nos corredores da cooperativa, o pessoal comenta? Sim, no início da safra é normal que se coloque ali alguma coisa de pior, porque a primeira florada de agosto ela foi sacrificada um pouco pela falta de chuva, então os primeiros grãos são grãos xoxos, grãos moquinha, que a gente fala de uma semente só. Então, o começo dá uma sensação meio ruim. Mas, a partir eu imagino, mais um mês, a safra já entrando em regime, eu imagino que vai melhorar um pouco essa qualidade. E também o rendimento. Mas, no total da safra, nós estamos esperando, os nossos agrônomos já fizeram essa pesquisa, estamos esperando uma safra um pouco menor do que a do ano anterior. E para a gente finalizar, eu acho que uma palavra que você disse aí, uma frase, um termo muito importante, que é honrar compromissos, né, Zé Marcos? A gente vê em várias cidades, infelizmente, produtores que perderam tudo. Exato, e a cooperativa tem toda uma transparência, o produtor é dono, ele tem lá, ele pode fiscalizar, pode ver tudo, pode pedir uma assembleia. É muito importante que os produtores tenham essa consciência e utilizem essa ferramenta. O cooperativismo para o café é fundamental e é toda uma garantia para o nosso produtor, né? Então é muito tranquilo, a cooperativa tem toda essa facilidade, ele pode acompanhar todo o processo e fica muito mais seguro para o produtor. De uma maneira geral, gente, a impressão está bem parecida na colheita. Produtores e cooperativas pregam um pouco de cautela neste momento e preferem esperar um pouco mais para ter dados mais precisos da quebra da safra e da qualidade dos grãos. Vamos esperar. Agora vamos para o intervalo bem rapidinho e voltamos já já com o segundo bloco do Balanço no Campo. Nós estamos de volta com o Balanço no Campo deste domingo e nós abrimos o bloco com a cotação do boi. Cotação do boi, um oferecimento frigorífico Friesp, parceria e confiança para o pecuarista. A arroba do boi gordo está cotada a R$ 270. Já a arroba da vaca gorda está cotada a R$ 255. Com base nas cotações que nós trazemos aqui nos últimos domingos, o mercado está estável, seguindo essa faixa de preço. Na semana que vem, tem mais cotação do boi aqui no Balanço no Campo. Cotação do boi, um oferecimento frigorífico Friesp, parceria e confiança para o pecuarista. Foi lançado na última quinta pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o Anuário Agrologístico 2025. O objetivo foi mostrar os avanços no escoamento do agro brasileiro e apontar o diagnóstico e as necessidades do setor. O diretor de Operações e Abastecimento da Conab falou sobre a importância do anuário. Acompanhe comigo. Geralmente a gente
historicamente, uma concentração maior nas informações agropecuárias, né? Acompanhando os mercados agrícolas, as estimativas de safra, as previsões de safra, e mais recentemente nós incorporamos também esse desafio de organizar as informações no setor de logística. Para um país com mercado interno de mais de 200 milhões de consumidores, né? E, ao mesmo tempo, um país com a capacidade e a dinâmica de exportação que nós temos, o tema da logística está presente todo dia, né? Quem está acompanhando o agro brasileiro, né? O setor de alimentos, os desafios de fazer chegar, eu sempre comparo com o setor energético, né? Hoje a gente conecta as diferentes regiões brasileiras para que, se falta energia, falta água nos reservatórios, por exemplo, do Nordeste, a gente consegue trazer energia do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste. Essa conexão é muito importante, né? Isso foi fundamental para que a gente pudesse ter uma maior estabilidade no abastecimento. Isso não é diferente no setor de alimentos, né? A gente ainda tem desafios para conectar as nossas áreas de produção com as nossas áreas de indústria e beneficiamento, com as nossas áreas de consumo e com as exportações. E esse estudo, né, que esse segundo anuário logístico, ele traz um pouco essa reflexão periódica, né, o nosso segundo número, desses grandes números, desses grandes blocos de informação, olhando para as nossas diferentes infraestruturas de logística. Nós tivemos um marco importante nesse setor, né, que dinamizou muito a nossa infraestrutura de logística, que em 2013 a presidenta Dilma propôs e sancionou a lei dos portos, né, 12.815, que desburocratizou muitos investimentos, e isso se refletiu, né, em toda a estratégia de investimento no nosso país, assim como o PAC também, né, permitiu que a gente tivesse toda uma capacidade, por exemplo, no Arco Norte, que, se não tivesse sido desenvolvida a partir do planejamento público, né, das parcerias com o setor privado, dificilmente a gente conseguiria dar escoamento a essa dinâmica de exportações que a gente tem hoje, né? A gente tem um crescimento espetacular da produção de grãos, extraordinário das exportações de grãos, que, se não tivesse essa equalização da infraestrutura portuária, por exemplo, hidroviária e ferroviária, a gente não teria conseguido. E aqui no anuário, de novo, a gente traz esse destaque para o desafio de como evoluir, de como avançar na nossa capacidade de armazenagem para um setor que tem um crescimento que a gente sempre está tentando correr atrás, né? Sempre o setor de armazenagem com uma dinâmica que em qualquer país seria espetacular, né, de crescimento da capacidade estática, mas no Brasil ele é menos do que o necessário e a gente sempre está correndo atrás. Agora eu falo de fruticultura. O Distrito Federal tem se destacado na produção de abacate. O número de agricultores que cultivam a fruta tem aumentado nos últimos anos. Para se ter uma ideia do desenvolvimento da produção na região, o abacate já superou a produção de goiaba. Eu lembro que os maiores produtores de abacate no Brasil estão no Sudeste, principalmente Minas Gerais, o nosso estado, e também o estado de São Paulo. Mas a cultura vai avançando dependendo das regiões e, claro, do clima. Então vamos ver mais detalhes na reportagem sobre a plantação de abacate no Distrito Federal. Há 30 anos, a família do Tiago cultiva abacate em Planaltina. Além da fruta, na propriedade ele planta outros produtos, como milho e soja. Mas são os 3 hectares de abacate que trazem mais rentabilidade para o produtor. A questão de rentabilidade, o Margarida ele se destaca porque ele produz mais por área, né? Mas a gente trabalha com as 4 variedades para ter mais período de colheita, porque cada variedade chega numa época diferente do ano. Então a gente começa a colher já em janeiro com o geada, depois vem o Fortuna, o Quintal, e o Margarida vai começar agora em maio, vai até agosto, talvez até em setembro com colheita do Margarida. Que ele também suporta mais tempo no pé, não precisa ser uma colheita muito rápida, aí então você consegue estender um período maior de colheita. Apesar das vantagens, a plantação requer uma série de cuidados. O abacate
quando está assim produzindo é muito bom, mas até chegar aqui é bastante... Exige muito investimento, exige muito cuidado com a planta jovem, né? Porque ela sofre muito com a insolação, né? Aqui pegar o período de sol do verão, o sol é muito intenso, a planta sofre muito. Então tem que fazer barreira física para proteger do sol ou usar protetores e dar muita mão de obra. E hoje em dia, cada vez mais a mão de obra no campo é mais escassa, então tem essa dificuldade principal aí, mão de obra. E quais são as facilidades, as vantagens de colher, de produzir o abacate? A vantagem é porque a partir do 5º ano que você já tem uma produção já estabelecida, então o período de uma lavoura aqui, nós temos um talhão aqui com 30 anos já, né? Então é uma planta longeva. Então você tem um custo inicial alto, mas você tem depois um período longo para produzir, né? De acordo com a Emater, só no ano passado foram produzidas mais de 6.600 toneladas de abacates no Distrito Federal. Esse número mostra a potência do cultivo da fruta, que se tornou a mais plantada no DF. Até o ano passado, aqui no Distrito Federal, a goiaba era a fruta mais plantada. Esse ano, o abacate já superou a goiaba em área plantada, em número de hectares. E algumas características favoreceram o abacate. O abacate ele tem uma demanda por investimento em mão de obra maior na fase inicial da cultura. Depois do 5º, 6º ano, que a cultura está bem estabelecida, o investimento é menor, o número de podas é menor, a mão de obra é bem menor e o custo também é bem menor. Já a goiaba ela tem um custo maior, porque todo ano você tem que efetuar podas. Então, por isso, o abacate vem ganhando mercado em relação a custo-benefício, menor mão de obra. E aqui em Brasília a gente está numa logística muito boa que favorece o escoamento para outros estados. Tá? Então, essa variedade que o Thiago tem aqui, que é a Margarida, ela tem essa característica de aguentar o transporte a longas distâncias e, por isso, o Distrito Federal se tornou um exportador de abacate para outros estados. Além do destaque no Distrito Federal, a perspectiva é que a capital federal se torne um polo de exportação da fruta. Aqui no Distrito Federal está sendo implantado um projeto com o apoio da Emater chamado Rota da Fruticultura. Esse projeto visa o incentivo ao cultivo de novas frutas, dentre elas também o abacate. Mas a gente tem todo o potencial para aumentar a área realmente, inclusive para exportação. Né? O abacate ele é um produto consumido mundialmente, o México é o maior produtor e o maior exportador, mas o Brasil tem um potencial até de ultrapassar o México nessa questão da exportação. Por hoje é só, pessoal. Um ótimo domingo para você, uma excelente semana e te espero no próximo Balanço no Campo aqui na Rede Mais. Tchau!